Meu nome é Ruth, você está assistindo o canal Não é a Rutinha. Hoje a gente vai mergulhar num universo onde a lógica foi tirar férias, onde o bom senso ficou offline e onde o pessoal realmente acredita que a Lea Michele não sabe ler. O tema de hoje é as melhores teorias da conspiração dos famosos. Se prepara pra rir, surtar e talvez até descobrir que você acreditava numa mentira. Foi tudo mentira, eu não posso acreditar, cara. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Qual é a sua teoria da conspiração favorita? Essa daqui é um clássico no quesito teoria da conspiração. Lá pelos anos 90, começou a circular uma história que o Marilyn Manson, aquele roqueiro que provavelmente fez você ter pesadelos, teria tirado as costelas pra... como eu posso falar isso de uma fórmula family friendly? Se autossatisfazer. Eu acho que eu vou vomitar. Sim, gente, isso mesmo. Mas a verdade é que não, isso nunca aconteceu. Ele desmentiu essa história várias vezes, inclusive até no Twitter. E pra corroborar que realmente não é verdade, apesar de eu achar que se fosse, ia ser bem interessante. É desejo. Não interessante de um jeito sexual, mas interessante de um jeito... Sei. mais uma pecinha pra o personagem Marilyn Manson. Mas uma coisa que corrobora que isso é verdade é que já existia alguns boatos sobre a mesma coisa com outros artistas antes do Marilyn Manson, tipo o Prince e o David Bowie. Aliás, não é meio estranha essa conspiração sobre costela de pessoas famosas? Não. Essa daqui é meio de cair o c... da bunda. Inclusive, eu só vim conhecer ela recentemente, mas dizem por aí que a ex-diva Katy Perry não é nada mais, nada menos do que JonBenét. Caso você não saiba quem é uma menininha que desapareceu nos anos 90. Essa história é bem complexa. Uma garotinha, ela fazia esses concursos de beleza, era a família dela, a mãe, o pai, ela e o irmão mais velho. Até que um dia, ela desaparece. Ligam pra polícia, eles chegam, eles procuram um pouco, não acham nada. Passam umas horas, e aí eles acham um bilhete. E nesse bilhete dá a entender que uma pessoa veio, levou ela e vai pede um resgate muito específico de $118 mil. Então a polícia, ok, então daqui a pouco eles vão ligar. Então eles ficam esperando essa ligação. Aí começa a passar as horas, 7 da manhã, 8, 9, 10. Aí eles, esquisito, né? Não liga. E eles tipo, e aí, vocês não vão fazer nada? Eles falam pros policiais, vocês vão ficar aí parados? Os familiares. Os pais, e aí? Aí o policial fala pro pai, será que a gente dá mais uma olhada na casa? E eles voltam a olhar pra casa. Vai de novo. E a casa é muito grande, a casa é enorme, gente, a casa é gigante. Desce a escada, vira, não sei o que, passa pelo trenzinho. Num quartinho, eles chegam e tá o corpinho dela lá. Encontre o corpo. E aí tava no chão, o policial que tava com o pai, nessa hora, já tinha que ter falado, ele não pode mexer. Tipo, o pai chega, pega ela, ele segura, ele tira dali, ele sobe com o corpo dela, tira dali. Então, as evidências que tinham ali, mexeu em tudo. Quem matou JonBenét? Foi o pai? Foi a mãe? Foi o irmão mais velho? Ou foi outra pessoa? E a teoria diz que a JonBenét não morreu, ao contrário do que diz o caso. Mas não só isso, como ela viveu e veio a se tornar a Katy Perry. Porque é claro, né, em vez de chamar a polícia, os pais preferiram colocar ela no clipe de California Girls. Não, tua piranha. Além de ser um desrespeito com a família da menininha, essa teoria meio que não faz muito sentido temporalmente falando. O caso da JonBenét aconteceu em 1996. E nessa época, a Katy Perry não só já existia, como ela era uma adolescente. Mas aí, pra explicar isso pro Reddit, já é um outro problema. Burros do caralho! Agora, a minha favorita, até porque eu acho que ela é uma das mais inofensivas, eu confesso que ela é meu xodó. Inclusive, esse vídeo só existe porque eu precisava falar disso com alguém. Eu estava obcecada. É a teoria de que a Lea Michele não sabe ler. Don Roy King. Sim, essa mulher protagonizou uma série de televisão com roteiro decorado, com falas, com números musicais por episódio, ou seja, letras de música que ela precisava saber. E ela fez tudo isso sem saber ler. Aí eu falei, uai. Tudo começou como uma piada irônica sobre ela ser mimada demais nos bastidores da série. You might laugh because every time I sign my name I put a gold star after it, but it's a metaphor. And metaphors are important. My gold stars are a metaphor for me being a star. Só que
como a internet não tem limite, isso acabou viralizando e teve gente até criando cronograma de provas. Tá com tempo, né? A história era de que a Lia tinha sido criada pro entretenimento desde muito cedo. E ela trabalhava tanto que ela precisou acabar largando a escola no jardim de infância. Cadê seus estudos? E por causa disso, ela nunca chegou a aprender a ler. E um dos fatos que eu mais gosto é a de que o Ryan Murphy, que era um diretor não só de Glee, como de Scream Queens, American Horror Story, Pose e várias outras, a teoria dizia que ele parava o tempo dele pra sentar com a Lea Michele e ler todo o roteiro pra ela poder decorar. Spoiler, ela sabe ler. Mas se você tem dúvidas, bom, eu também tenho. Preciso ser sincera. Eu sei que é mentira, mas eu acho essa fake news tão icônica, porque assim combina demais com a personalidade de diva dela, inclusive no sentido negativo da palavra. Essa aqui é um clássico, é uma das mais antigas e mais amadas também. Segundo essa teoria, o Walt Disney não teria morrido. Na verdade, ele mandou que congelassem o próprio corpo dele, fizessem uma criogenia no corpo dele. Criogenia, na verdade, né? E a ideia é de que num futuro aí, onde já teria sido encontrada a cura pra morte, de tipo, você poderia viver pra sempre e não morreria de morte morrida, só de morte matada, ele seria ressuscitado, descongelado do sono criogênico dele, bem a lá Futurama mesmo. Aliás, se fosse verdade, seria bem Black Mirror da parte do Walt Disney. Inclusive, dizem que o corpo dele tá escondido embaixo da Space Mountain, que é uma das montanhas russas da Disney. E tem gente que realmente acredita que Frozen só foi criado pra esconder toda essa trama nas buscas do Google, quando as pessoas fossem buscar Disney Frozen, que antes levava pra teoria, né, de que o Walt Disney tinha sido Frozen, e aí depois do filme é redirecionado pro Olaf. Mas a verdade é de que o Walt Disney foi cremado e as cinzas dele estão em um cemitério em Los Angeles. Não tem criogenia, gente, só saudade mesmo. Ele morreu, não diga isso. Mas a história é tão boa que eu meio assim queria que fosse verdade, sabe? Nem a Beyoncé conseguiu escapar das teorias da conspiração e ela virou alvo de uma fake news também. Sou MC Beyoncé, já cantei em português. A pedido do DJ Mark, agora eu vou cantar em inglês. De que a Beyoncé não esteve grávida em nenhuma das gestações dela, nem na Blue Ivy e nem nos gêmeos. Inclusive, eu amo que os gêmeos da Beyoncé são conhecidos como gêmeos da Beyoncé. Eles só são citados como os gêmeos. Aliás, eu tinha um grupo de trabalho antigamente. O nome do nosso grupo era inspirado nos gêmeos da Beyoncé. Nos chamávamos os trigêmeos da Lady Gaga, porque todos eram fãs da Lady Gaga. Enfim, a teoria diz que a Beyoncé usou uma barriga de aluguel nas 2 gravidezes que ela teve e que nas aparições públicas dela, ela tava usando uma barriga falsa. Porque em uma entrevista dela, a barriga dela pareceu um travesseiro meio mal posicionado. Mas assim, gente, vamos pensar um pouquinho. Qual o motivo dela mentir de que estava grávida, mas na verdade estava fazendo uma barriga de aluguel? Tipo, por que ela mentiria sobre isso? Não faz muito sentido, sabe? Burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Mas eu preciso ser sincera aqui com vocês. Na época da primeira gravidez da Beyoncé, eu tava meio obcecada por ela. E eu acreditei nessa história. Eu não vou me pronunciar em mais nada. Mas enfim, né, gente? Mas a Beyoncé deu à luz e os médicos confirmaram isso. As crianças estão aí já cresceram, estão até fazendo collab com a mãe. Teve making off da gravidez, teve ultrassom, ensaio fotográfico da Beyoncé com aquele barrigão enorme dela que um monte de grávida copiou, inclusive, porque ficou belíssima. E eu acho que no final das contas isso diz mais sobre essa obsessão que as pessoas têm com corpos femininos do que com qualquer outro tipo de conspiração. Leave Beyoncé alone! Conclusão. Teorias da conspiração são divertidas? São. Até elas virarem uma desinformação real. E o mais doido é que mesmo com 0 provas, o povo acredita. Mas se você disser que beber 2 litros de água por dia vai melhorar a saúde dela, aí ninguém acredita. Inclusive, gente, fake news, teorias da conspiração e afins já foram casos de crime aqui no Brasil. A gente precisa lembrar disso, infelizmente. Infelizmente, que não é o caso da mulher no Guarujá. Mas enfim, não quero pesar o clima.
cima aqui. Então comenta aqui pra mim, você acreditou em algumas dessas fake news? Ou você já acreditou em alguma outra fake news que eu não contei aqui nesse vídeo? Você ainda acredita em uma teoria da conspiração, em uma fake news que você sabe que é mentira, mas ela é tão gostosa de acreditar, sabe? Qual foi a teoria mais absurda que você já ouviu? Nossa, eu já fiz tantas perguntas. Responde alguma delas, por favor. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com aquele seu amigo que acredita até hoje que a Avril Lavigne foi substituída pela Melissa. Mil beijos, até o próximo vídeo de delírio coletivo.